Eu vou te contar o que você não pode deixar de fazer se estiver planejando uma viagem internacional. No meu caso, eu vou para os Estados Unidos. Se você também está planejando uma viagem esse ano, vem comigo. Eu fiz uma lista com os 10 principais pontos que você precisa considerar enquanto estiver pensando em planejar uma viagem. E o primeiro deles é o passaporte/visto. Você já tem o seu passaporte? Se não, é só entrar no site da Polícia Federal, fazer lá o preenchimento dos dados e com o seu passaporte em mãos depois você consegue dar entrada no visto. Se você ainda não tem o seu visto, não deixe de conferir o vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos comentários, onde eu explico o passo a passo para você tirar o seu visto dos Estados Unidos. Com isso, também é bom você olhar se o país para onde você está pensando em ir exige alguma vacina diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Por exemplo, existem alguns países que exigem a vacina contra a febre amarela, então é bom você saber disso para já ir se planejando nessa primeira etapa. Segundo ponto, que eu acho assim, é uma questão de consideração e educação/aprendizado também, é você procurar aprender o básico da língua do lugar onde você está indo. A gente sabe que a maioria dos lugares a gente consegue se virar com o inglês, mas é muito legal e é divertido quando você aprende a falar um obrigado, por favor, bom dia, na língua local. Os locais gostam. Dentro do próprio Estados Unidos tem locais que só falam espanhol, por causa da população ali. Então, se você sabe, se você estuda para onde você está indo, estude também a língua do local. É muito legal passar, sei lá, alguns dias falando buongiorno em vez de good morning ou, sei lá, tentar falar alguma coisa. E voltando um pouco para a parte burocrática da questão, procure saber sobre o seguro viagem. Existe o seguro viagem e o seguro saúde. Meio obviamente aqui no que diz o próprio nome, o seguro saúde, ele vai te cobrir em relação a questões hospitalares, emergenciais, e o seguro viagem, ele tem uma abrangência um pouco maior, que pode te cobrir em relação a extravio de bagagem, algum cancelamento de voo, algum acidente mesmo. Então, procure saber se você precisa contratar isso à parte da sua passagem aérea, porque alguns cartões de crédito, assim que você compra a sua passagem com a bandeira desse cartão, ele já tem um seguro básico ali. Você pode contratar algumas questões, mas às vezes o básico já é o suficiente. Então, olhe com o seu cartão se você já teria esse direito ou se você deveria contratar algo a mais. Eu aconselho você nunca sair do país sem algum tipo de seguro, seja ele somente de saúde ou um pouco mais completo. A gente nunca sabe o dia de amanhã e o que a gente menos quer é ter despesa hospitalar e perder dias em uma viagem de passeio, né? E como eu já falei, né, do cartão de crédito, vamos partir para esse ponto. Você já sabe como vai gastar o seu dinheiro lá? Se vai ser cartão de crédito, se vai ser cartão de débito, se vai ser com cartão, se vai ser um dinheiro em espécie, como que vai ser essa sua questão financeira lá no destino. Em alguns países você consegue sacar dinheiro gratuitamente, em alguns outros países ou bandeiras de cartão você tem que pagar para isso. Então também olhe com o seu cartão, se você consegue usar ele internacionalmente, às vezes você só precisa desbloquear o seu cartão e ele já funciona, ou se você precisa ter uma conta internacional em euro ou em dólar para fazer isso funcionar. Hoje em dia existem vários bancos online que eles fazem essas transições um pouco mais fáceis e se você jogar ali na internet você consegue encontrar várias opções pagando menos taxas, menos impostos. Agora indo para uma parte um pouco mais gostosa do planejamento da viagem, seria o roteiro. Eu gosto de fazer uma planilha no computador mesmo, com todos os detalhes da viagem. Quantos dias eu vou ficar em cada lugar, como que eu vou de um lugar para o outro, a estimativa de gasto com passeios, com alimentação, com compras. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre essa minha planilha específica, é só deixar o comentário aqui embaixo. E já aproveita e se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, tá? E é com essa planilha que eu consigo jogar lá todos os dados que eu for definindo ou que eu ainda estiver pensando, e eu consigo ter um cenário mais global sobre a viagem. Qual que vai ser o orçamento final? Se tá passando os dias ou se tá passando do orçamento, o que que eu consigo tirar, o que que eu consigo inverter, equilibrar, tira daqui, põe dali, para tudo ficar mais redondo possível, mais palpável possível. Essa planilha eu acho ela assim essencial mesmo nessa parte que você já tem algumas coisas planejadas, mas que você precisa enxergar qual que é o cenário maior dessa viagem para começar a planejar os passos menores. E aí, condizendo com o roteiro também, eu acho muito importante, hoje em dia, a gente ter internet no celular.
Além da internet, também poder fazer ligações caso precise. Então, uma das coisas que eu também gosto de saber quando eu tô viajando, onde que é o consulado brasileiro nas cidades que eu vou passar e como que eu vou fazer para me comunicar nesse lugar. Na cidade tem internet, tem Wi-Fi, eu vou precisar comprar um chip avulso ao meu, ou eu consigo, com a minha própria companhia telefônica, apenas ativar um roaming ali e pagar um extra por esse serviço para poder usar durante a viagem. Hoje a gente não consegue praticamente fazer nada sem a internet, o celular sempre está na mão. Então, já linkando com o próximo passo, que é saber quais são os pontos turísticos que você quer visitar, você vai provavelmente precisar de um mapa para isso. Se você consegue colocar um mapa offline no seu celular, tudo bem, mas e se você mudar de ideia no meio do caminho? Se você precisar de ligar para alguém ou se você simplesmente quiser postar uma foto, né? Então, olhe também essa questão do chip do celular, da sua operadora de telefone mesmo, qual a melhor opção para você se comunicar onde você estiver. E aí, como eu já até tinha dito sobre pontos turísticos, isso faz um pouco de parte do roteiro, mas o que eu quero frisar aqui é que alguns pontos turísticos, alguns museus, alguns restaurantes, você precisa comprar ou reservar o local com antecedência. E às vezes nem é porque você não consegue comprar na hora, às vezes você tem essa opção, mas lota. O local às vezes também não abre no dia que você tá lá. Você quer tanto visitar um ponto turístico, um parque, um museu, e ele não abre na segunda-feira, você tá lá somente na segunda-feira. Eu acho que esse, assim, é um dos pontos primordiais da viagem, você saber os principais pontos. Você não precisa saber assim, exatamente todas as ruas que você vai passar naquele dia. Mas você quer muito ir num lugar? Procure saber se tem ingresso, se antecipado é com desconto, se você vai pagar em dólar, se você vai pagar em real, o que que é melhor para pagar com antecedência ou não. Tudo bem, eu consigo pagar lá na hora, mas eu sei que tal dia não funciona, então eu vou mudar essa ordem da viagem aqui um pouquinho. Então, reserve com antecedência. Se tem uma dica que eu posso dar é compre e reserve com antecedência, porque também você não quer perder tempo com fila lá na hora. Então, esse roteiro é extremamente importante, não só para lugares turísticos pagos, reservados com ingresso, mas também às vezes um prédio que você quer conhecer, uma estátua, uma fonte, uma rua, um jardim que você quer passar por ele e tem dois pontos turísticos que você quer visitar e esse jardim fica bem no meio, então você já planeja de ir todos no mesmo dia. É, a planilha que eu falei, ela também ajuda muito a planejar um roteiro mais inteligente para você não perder tempo, para você não perder dinheiro e nem perder a cabeça. E o penúltimo ponto é exatamente isso, como que você vai de um lugar para o outro. Você consegue usar o meio de transporte público dessa cidade? Existe transporte público? É metrô? É ônibus? Táxi? Uber? Lyft? Ou você tem que realmente alugar um carro? Tem cidades hoje super desenvolvidas, mas que o transporte público não funciona. Outras são cidades menorzinhas, mas que existe um bondinho gratuito ali que roda a cidade inteira. Então também se planeje com antecedência sobre isso. Se você precisa comprar um cartão de metrô, ou se o metrô funciona com seu cartão de crédito, se você precisa alugar um carro e você vai pegar em uma cidade e devolver em outra, então também não se esqueça nunca dessa parte do transporte. E se você se planejou direitinho lá atrás, você tá olhando a hospedagem próximos aos pontos turísticos que você quer visitar. Então, muitas das vezes, você consegue fazer sua viagem completamente a pé, mas tem cidades muito grandes e que isso não é possível. Então, também não esqueça de olhar se a sua hospedagem tem vaga para carro, caso você precise alugar um carro no seu destino. E se além disso tudo você ainda quer economizar tempo e dinheiro na sua viagem, você não quer passar estresse com lugares lotados, filas gigantes, preços altíssimos e serviços medianos, não deixa de ver o vídeo que eu tenho aqui no canal explicando como que você escolhe exatamente a época certa para você viajar sem estresse.